março começa o período para o envio da declaração do imposto de renda à pessoa física. Daqui a 2 dias, no dia 15, a Receita Federal definiu novas regras para este ano. E para falar sobre este tema, a gente conversa agora com o advogado tributarista da Andrade Silva, Renato Neri. Oi, Renato, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Kalina, boa noite, obrigado, é uma satisfação estar aqui. Satisfação é nossa. Bom, vamos lá. Quais as novidades, então, na declaração deste ano para o contribuinte ficar bem atento? Bom, dentre as alterações, temos a primeira que seria a da data, né? A data de entrega da declaração. Historicamente, o prazo se abre no dia 1º de março, quando é disponibilizado o programa gerador da declaração, e findando no último dia útil de abril. Nesse ano, a declaração vai iniciar no dia 15 de março, quando haverá disponibilização do programa, e o prazo termina no dia 31 de maio, data que vence a primeira cota ou cota única do imposto apurado na declaração. Essa seria a primeira alteração. Né, temos outras alterações também, dentre elas, a obrigatoriedade da entrega para quem operou com ações, quem vendeu ações em bolsa de valores, em valor superior a R$40 mil. Até então, as operações com ações, quem operou com ações nos anos anteriores, independente do valor, mesmo que realizasse operações com isenção, estava obrigado à entrega. Este ano não, este ano quem operou até R$40 mil, fez venda de ação até R$40 mil, está dispensado da entrega, passaria a ser obrigado acima de 40 mil, ou se teve algum ganho, né, e que gerou um imposto de renda a pagar. Essa seria uma outra alteração. E uma alteração importante também trata da restituição do imposto. Esse ano, a Receita fará a restituição por PIX, a chave será o CPF do contribuinte, e quem optar por essa forma de receber a restituição terá prioridade na fila, né, o que agrada a todo mundo aí, terá prioridade na fila de receber, além de, claro, dentro daquelas outras prioridades, que são os idosos acima de 80 anos, os que portadores de moléstia grave, deficiência, e os profissionais do magistério, que têm rendimentos do magistério. Então, eu destaco essas alterações aí, Kalina. E a questão da criptomoeda, hein, doutor? Muita gente ainda tem dúvidas, né, de como fazer essa declaração. Bom, a criptomoeda é um ativo, né? Assim como um fundo, dinheiro em conta, enfim, é um ativo. E, se eu não me engano, a declaração de 2021 já contemplava a informação de criptomoeda. Então, quem opera com criptomoeda, quem possui, tinha saldo em 31/12 de 2022 em criptomoeda, irá declarar como qualquer bem, como declara seu saldo em banco, o carro, casa, enfim, né? Existe um código específico para isso e será declarado. Então, agora eu quero aproveitar que o senhor está aqui, quero falar além da declaração do imposto de renda, vamos falar da reforma tributária também, doutor? Porque o grupo da Câmara, ele estipula que até 6 de maio eles devem concluir as análises, né? Até o momento, eu gostaria de uma explicação do senhor, né? Do que está sendo discutido. Essa reforma pode trazer mudanças significativas para o consumidor? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Um tema que está muito polêmico com relação a isso é o setor de serviço, né? O setor de serviço tem reclamado, com razão, porque com o que está sendo proposto, será um setor muito onerado com a reforma. Então, esse é um assunto que realmente vai ser bastante debatido ainda. Doutora Elaine, alguma pergunta? Boa noite. Eu queria só validar o que o senhor falou a respeito do investimento em Bolsa de Valores. Se eu bem entendi, quem investiu em Bolsa de Valores no exercício do ano passado, né, de 2022, não vai precisar declarar até o limite de R$40 mil, exceto se ele tiver tido algum ganho, alguma rentabilidade. Até esse valor ele teria então que declarar, mesmo sendo até R$40 mil, é isso? Na verdade não, Elaine. Quem vendeu ações até R$40 mil. Você pode ter comprado acima de R$40 mil. Na verdade, a obrigatoriedade é para quem vendeu, alienou ações acima de R$40 mil. Mesmo que operações isentas, aí sim teria que declarar. Então, quem adquiriu ações, investiu em ações, e independente do valor, somente investiu, não enquadra nessa regra
né? Pode enquadrar em outra, mas nessa regra específica não se enquadra. Então, a regra se aplica a quem vendeu ações acima de 40 mil reais ou em valor inferior, mas que tenha apurado ganho que gerou imposto a pagar. Doutor, e sobre a declaração pré-preenchida, o que é? Assim, pois é, a declaração pré-preenchida ela já não é uma novidade, né? Ela não é o primeiro ano que ela já está aí. Mas ela teve algumas mudanças, porque todas as fontes pagadoras, por lei, devem declarar à Receita os pagamentos efetuados, né? Com a retenção do imposto. Então, a Receita possui já essas informações. Então, a declaração pré-preenchida, ela apresenta ao contribuinte essas informações que foram prestadas pelas fontes pagadoras. Então, por exemplo, se você trabalha em uma empresa, tem seu salário, essa empresa, através da DIRF, vai informar qual que foi sua remuneração dentro do ano, que foi rendimento tributável, que foi rendimento isento. Essa informação já fica disponibilizada para o contribuinte quando ele acessa a declaração pré-preenchida. Não somente a questão de renda. Esse ano tem uma novidade, por exemplo, as próprias criptomoedas que nós falamos agora, as corretoras informando para a Receita Federal os saldos, esses saldos também estarão disponíveis na declaração pré-preenchida, junto com o saldo de banco. Quem realizou operação imobiliária, os cartórios também fazem essa informação através da DIMOB, e essa informação também é cruzada com a declaração pré-preenchida. Então, cabe ao contribuinte, é um facilitador, não tenha dúvida, cabe ao contribuinte, ao acessar a declaração pré-preenchida, validar aqueles dados, né, conferir aqueles dados, fazer as correções, as inclusões que ele entender necessárias, mas obviamente que é um facilitador, ajuda bastante aí o contribuinte na elaboração da declaração. E garante que o contribuinte não caia na malha fina ou necessariamente não? Não necessariamente. Como eu falei, é necessário que o contribuinte faça a validação daquelas informações ali prestadas. É comum que aconteçam erros, entendeu? Isso não é uma garantia, a informação que está ali, que o contribuinte simplesmente abra a declaração e transmita. A recomendação é que ele faça a validação daqueles dados com base nas informações que ele possui, né, com os documentos que ele tem, com os informes de rendimento que ele recebe, e aí sim ele fecha a declaração e faz a transmissão. Elaine? Doutor, eu queria só fazer uma pergunta. Com essa mudança que o governo Lula fez, né, de isentar quem recebe até 2 salários mínimos, já vale para quem vai declarar agora o ano do exercício passado ou não? Acho bom a gente esclarecer isso para quem está nos assistindo. Sim. Pois é, Elaine, a declaração que nós vamos entregar agora, esse ano, ela se refere ao ano de 2022. É o ano calendário 2022, exercício 2023. Então, não se aplica, né, essa alteração do salário mínimo nem da tabela do imposto de renda. Isso vai ser para 2023, que você vai declarar em 2024. Foi até interessante você abordar esse tema do aumento, né, da faixa de isenção, que desde 2015 esse valor está sem reajuste, tem 7 anos. Para a gente ter uma ideia, em 2015, quando foi feita a última alteração, a faixa de isenção ficou no valor de R$ 1.903,98, que é o valor que está vigente até agora, 31/12/2022. Pode dizer, 7 anos, o IPCA desse período superou 53%, e aí se a gente for fazer uma comparação, o contribuinte que em 2015 ganhava 2 salários mínimos, o salário mínimo naquela época era R$ 788. O contribuinte que naquela época ganhava 2 salários mínimos, ou seja, R$ 1.576, ele estava na faixa de isenção, ele não pagava imposto de renda. Esse mesmo contribuinte, se ele continua ganhando 2 salários mínimos agora em 2022, o salário é R$ 2.424, né? 1.212 duas vezes, R$ 2.424. E, nesse caso, ele já pagaria R$ 39 de imposto de renda. Então, olha só como o contribuinte foi penalizado ao longo desses anos. Então, essa correção é mais do que bem-vinda. Tá certo. Doutor, bom, começa no dia 15 de março, né, o período de envio das declarações. Sim. E o que eu preciso para declarar, para a gente prestar esse serviço para a nossa audiência? Pois é importante que você reúna todos os informes de rendimento, tá? São em relação aos rendimentos que você possui, o contribuinte possua. Então, o informe de rendimentos da empresa que ele trabalha, do salário que ele recebeu, se ele recebe aluguéis, o informe de rendimento enviados pela fonte pagadora, informe de rendimentos de bancos, despesas, né, as despesas que
que ele teve durante o ano de 2022 com médicos, psicólogos, dentistas, escolas, e aí vem uma observação importante também. A gente não deve focar nas despesas apenas dedutíveis. Por quê? Porque existem despesas que devem ser declaradas, que não são dedutíveis, e o contribuinte, por desconhecimento, por imaginar que por não haver o benefício da dedução, ele está dispensado de informar, ele pode ter problema. Um exemplo é o aluguel. Então, se eu alugo um imóvel de uma outra pessoa física e pago lá R$2.000 por mês, por exemplo, de aluguel, ao final do ano, quando eu vou fechar minha declaração, eu tenho que declarar, existe um código próprio para isso, lá na ficha de pagamentos de aluguéis pagos, eu tenho que declarar o valor do aluguel que eu paguei e indicar o beneficiário dos rendimentos. Porque se esse beneficiário do rendimento, por exemplo, né, esse beneficiário dos rendimentos, ele for parar na malha fina, por algum problema da declaração dele, e houvesse cruzamento de informação, eu, que paguei o aluguel e não declarei, eu posso ser penalizado em 20% de multa em relação ao valor que eu omiti, a omissão. Então, os valores que são declarados a títulos de pagamento de despesas não podem ser resumidos às despesas dedutíveis. Então, se você teve gastos com médicos, tudo bem que é dedutível, mas com advogados, com engenheiro, com nutricionista, enfim, aluguéis, isso tudo também deve ser declarado sob pena de incorrer nessa multa de 20%. Por fim... Então, desculpa. Sim? Não, por favor. Não, pode finalizar. Então, em relação à documentação, os informes de rendimentos, né, a documentação comprobatória dos pagamentos realizados, como eu acabei de falar, as operações realizadas com bens, compra e venda de carros, imóveis, ações, cotas de capital de empresas, enfim, tudo isso, todos os ativos, né, eles devem ser, essa documentação deve ser reunida para poder ser prestada aí para o fisco. Por fim, Renato, cair na malha fina, e agora? Problema, né? Não caí, tá? Eu só estou supondo uma situação. Pois é. Ficou mais fácil o atendimento hoje junto à Receita Federal por conta do atendimento eletrônico, através do ECAC. Então, todo contribuinte ele pode gerar um código de acesso na base de dados da Receita, ele acessa pelo site da Receita Federal, ali ele acessa toda a sua base de dados, né, ele consegue enxergar todo o processamento da sua declaração, o que gerou a declaração ter sido retida em malha fina e com as orientações de como regularizar. Mas é claro que isso pode ser evitado seguindo as recomendações de informar tudo o que deve ser informado, né, de prestar uma boa declaração, e dentro do prazo, obviamente. Renato Neri, obrigada pela entrevista, boa noite, excelente final de semana. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, bom final de semana. Igualmente.